Boa noite. 12 disciplinas compõem a grade curricular do ensino médio no Brasil, mas há quem considere um número elevado. O caso entrou nas discussões na última eleição, quando a presidenta Dilma Rousseff afirmou que essa quantidade não atrai os jovens. Se for haver uma diminuição, quais disciplinas ficariam de fora? Para alguns pesquisadores, o problema do ensino básico não está na extensão do currículo, mas no tratamento dado aos conteúdos, nem sempre de forma atrativa para os alunos, causando grande evasão escolar. Em agosto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, apontou que entre os jovens mais pobres, menos de um terço conclui o ensino médio no Brasil. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, destaca a contextualização e a interdisciplinaridade como fatores importantes. Mas até que ponto esses aspectos estão sendo levados em consideração na formação do estudante brasileiro? Para falar sobre reforma curricular no ensino básico, convidamos Regina Celi Melo, assessora pedagógica da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco, Heleno Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep, e Kátia Marcelina, coordenadora do Grupo de Trabalho da Reelaboração da Política de Ensino da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Você também pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãope, e também pelo telefone 3423-6836. Bem, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Opinião Pernambuco. Obrigada. E aí, para a gente falar sobre esse tema que é tão amplo, né, e tão interessante, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a melhoria, né, na qualidade da educação brasileira, a gente traz, primeiramente, esse questionamento em relação à quantidade de disciplinas, né, que, como a gente pôde colocar na abertura, foi bastante motivo de muita polêmica até agora durante a campanha para presidente. Então, 12 disciplinas no ensino médio. É um número realmente elevado? É um número suficiente? E se fosse ficar de fora alguma disciplina, que disciplina ficaria? Vamos começar com Regina. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Valdir. Boa noite, Heleno. Boa noite. Professora Kátia. Bem, inicialmente, nós acreditamos, quando eu falo nós, eu falo em nome, inclusive, da classe, da categoria de professores e também da instituição na qual trabalho. Nós acreditamos que é necessário realmente se discutir um pouco mais essa questão da redução de componentes curriculares ou disciplinas, como queiram chamar. A meu ver, eu concordo com aqueles pesquisadores, estudiosos da área do currículo, que o problema não está realmente na dimensão ou na extensão desse currículo, na quantidade de componentes curriculares que ele oferta atualmente. No caso do ensino médio, 12 disciplinas. Mas realmente eu concordo que a grande questão está no tratamento que é dado, sim, a esses componentes curriculares. Talvez a forma como eles são trabalhados em sala de aula, diretamente com os estudantes, não é? Sem levar em consideração aqueles princípios que são defendidos, inclusive, pelo novo ensino médio, por exemplo, a contextualização, a questão da interdisciplinaridade, muitas vezes esses princípios são esquecidos, não são levados em consideração em sala de aula. E isso torna, muitas vezes, cada componente curricular, digamos assim, mais enfadonho, cansativo para o estudante do ensino médio, que tem, fora da sala de aula, uma gama de atrativos, uma gama de possibilidades que muitas vezes são mais interessantes para ele do que estudar determinados conteúdos, determinadas disciplinas. Então, eu acho que a gente tem que pensar seriamente, assim, refletir mais, não é reduzindo o número de componentes curriculares, mesmo porque, se isso acontecer, aí vamos cair justamente no que você questionou inicialmente. Na subtração de Então, se vamos reduzir a quantidade de componentes curriculares que são ofertados ao ensino médio, então qual ou quais deles seriam excluídos?
certo? Aí isso já leva a um outro debate, né? Exato. E a gente continua... Que disciplina será irrelevante nesse caso? E a gente continua essa discussão, né? E tem uma coisa muito polêmica aí, que é aquela citação que foi feita em relação a duas disciplinas, né? Sociologia e filosofia e tal. Que é Pois bem polêmica, que a gente vai, muito polêmico. vai abordar um pouco também esse Sim. ponto aí. Mas assim, pegando já o gancho aqui nessa fala da Regina Heleno, ela, pelo que eu entendi, ela coloca que o problema não está no quantitativo, né? Você também concorda que o quantitativo deve permanecer? Boa noite, Valdir. Boa noite, Regina, Kátia. Boa noite a você que está nos acompanhando nesse debate. De fato, nós temos um problema grande na educação básica como um todo, né? Nós temos uma lei de diretrizes e bases que foi formulada após a Constituição Federal, que é de 1996, que aponta, né, com o objetivo da educação básica, preparar o aluno para exercer a sua cidadania e para o mundo do trabalho, e a sociedade brasileira como um todo não está dando conta desses objetivos. Então tem algo errado nesse processo que precisa ser revisto, precisa ser trabalhado para melhorar. Mas não é o ensino médio que está errado em si, né? Não é a quantidade de disciplina, não é essa estrutura. A educação é básica e começa na educação infantil, né? O ensino fundamental até chegar no ensino médio. Então, se o estudante ele não for estimulado ou não tiver um objetivo claro do seu processo, da participação, do envolvimento com a escola, com o desejo de ter o conhecimento, buscar essa leitura, transformar a sua vida, você vai chegar na situação que estamos hoje. Nós temos uma taxa líquida no ensino médio que é de 49%, ou seja, a maioria dos jovens não concluíram o ensino médio, porque nós temos falhas, né, no atendimento da educação infantil, que não conseguimos universalizar. A Constituição mudou agora em 2009, coloca um prazo até 2016 para essa universalização, mas faltam apenas 2 anos e a gente percebe que não tem uma estrutura, as condições de você atender a essa demanda. Então, ter uma educação infantil que atenda essas crianças de forma universal e que com qualidade, para que ele seja estimulado a ter o seu ensino fundamental, é importante. Há um conjunto de fatores, como você coloca, né? Mas dentro desses fatores, o currículo também é problemático? Nós temos um currículo que quem fizer a leitura da escola que foi formada desde a época de Platão tem o mesmo estilo, né? Você tem lá a música, a educação física, né? A formação que era feita lá pelas famílias, e você pegou esse estilo de disciplina e continua com ela até hoje. Então, nós estamos com o mundo todo mudando, com um processo de integração forte que estamos vivenciando, com aparelhos e instrumentos que têm informação do mundo todo e comunicamos com o mundo todo, e continuamos com a escola partida, né? Eu entro na sala de aula para 50 minutos, ou 2 aulas de 50 minutos, saio, entra outro, e parece que tem outro mundo, um outro conteúdo, né? Da biologia, da história, né? Vai mudando sem fazer uma relação entre eles. E aí entra o fator que eu falo, meu problema não está no ensino médio, está no fator de que o professor tem 2, 3 vínculos, né? Não consegue ter uma única escola para poder ter um vínculo específico com aquela escola. Tem um tempo dedicado para construir coletivamente. Como eu vou interagir a minha disciplina de biologia com a de história, com a de geografia, com a de matemática, no processo de um projeto coletivo para chegar no aluno. Tem escolas que fazem isso, e os alunos estão felizes da vida nessa escola, gostam de ir para a escola todos os dias, não querem sair da escola. Na escola pública não conseguimos fazer isso no todo. Tem escola pública que faz isso? Tem. Tem escola pública que se dedica e faz? Tem. Mas é modelos isolados, né? E perdendo todo que a gente tem. Certo, professora Kátia. E aí vamos ver um pouco a sua análise em cima do currículo do ensino fundamental. Né? A gente falava aqui, tocou-se na questão dessa quantidade de disciplinas, a realidade do ensino fundamental ela é um pouco diferente da realidade do ensino médio, né? Mas também tem seus problemas. Qual o seu olhar sobre essa questão? Boa noite, Valdir. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Helene. Boa noite a todos. O ensino fundamental ele não está numa situação muito diferente do ensino médio, né? Como o professor Heleno já colocou, a gente tem uma base, né, com uma séria fragmentação. Então, nós temos vários componentes curriculares, alguns componentes com uma carga horária bem reduzida, então o professor entra apenas 50 minutos uma vez por semana, isso é um problema. Exemplo de disciplinas? Uma disciplina de ensino religioso, por exemplo, uma disciplina de História do Recife, né? São componentes curriculares que têm apenas uma aula durante a semana, 50 minutos. Então, o professor só vai ter um encontro semanal com esse jovem.
né? E essa questão da fragmentação, ela é muito séria. Heleno chamou a atenção da questão da escola de Platão. Mas na escola de Platão, o estudante ele tinha o direito de escolher o que é que ele gostaria de fazer inicialmente, né? Ele passaria por toda aquela gama, mas ele poderia escolher o que ele faria primeiro, né? Hoje não. Nós temos um currículo relativamente engessado, né? Existe uma preocupação muito grande de alguns pensadores, não só os acadêmicos, mas o próprio governo federal já está reavaliando, né, e tem chamado, inclusive, a atenção. É necessário uma fragmentação tão grande, essa hierarquização de alguns componentes curriculares, porque se a gente for analisar, isso acontece de uma maneira geral, né? Há uma hierarquização muito séria e que isso tem que ser repensado, né? Porque o que eu estou formando? Que estudante é esse que eu estou formando? Que cidadão é esse que eu estou formando? E essa preocupação, ela vem desde a educação infantil, naturalmente, que agora faz parte da educação básica. Passou um tempo que não era da educação básica. Uhum. Então, se a gente pegar o vestibular, se você pega uma prova da Unicamp, você vai ver uma prova extremamente contextualizada, né? Uma única questão que trabalha a química, a física, história, geografia, né? Inglês, língua portuguesa, literatura. Então, é uma questão que consegue fazer, né, essa junção de vários conhecimentos. Talvez a gente esteja precisando caminhar nesse sentido agora. Certo, a gente vai voltar daqui a pouco para focar também, mais especificamente, no ensino fundamental. Mas aí eu queria ainda aproveitar agora uma citação que foi feita pela presidenta à imprensa, né, na época da campanha, quando ela disse: não tenho nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai os jovens. Então, nós temos que fazer uma reforma. E isso foi muito polêmico, porque ela tocou exatamente duas disciplinas de formação humanística. E cada vez mais a gente entende que o aluno precisa sair da sala de aula não apenas com essa formação cartesiana, ele precisa ter um conhecimento profundo de interpretação, precisa ter uma visão holística, e disciplinas do campo mais humanístico, elas possibilitam, né, esse crescimento, né, intelectual do aluno. Então, gostaria que você, Regina, falasse um pouco sobre isso. Essas disciplinas, elas são, de fato, fundamentais, indispensáveis para essa formação do estudante contemporâneo? Sim, eu acredito que sim. Enquanto educadora, eu acredito que filosofia, sociologia, principalmente na nossa atualidade, né, diante das demandas sociais, culturais, políticas em que estamos inseridos, elas são de extrema relevância para a formação cidadã dos nossos estudantes do ensino médio, mesmo porque elas são tratadas especificamente no ensino médio. E o ensino médio, como etapa final da educação básica, né, a etapa que consolida, né, esse processo de ensino, de aprendizagem, né, de formação do estudante, esses dois componentes curriculares não poderiam deixar de serem trabalhados, a meu ver, e acredito que os educadores da área de humanas, eu não sou da área de humanas, mas eu defendo, enquanto educadora, sim, a permanência, a manutenção desses dois componentes curriculares devido à importância que eles têm diante da formação cidadã, não é? Porque através deles os nossos estudantes poderão sim refletir sobre questões sociais, questões de natureza política, não é, de natureza humanística mesmo, né, com mais profundidade. E eu lembro que na minha época de estudante eu tive, né, a oportunidade de estudar no currículo da escola na qual eu estudei, tinha filosofia e sociologia. E eu, enquanto estudante, considerava extremamente importante, não é? E contribuiu bastante para a minha formação cidadã, para a minha leitura do mundo, né? Sobretudo nos dias atuais, mais do que nunca, não é? E o sistema de avaliação que permite o ingresso hoje dos estudantes nas universidades, ele vai muito em cima exatamente dessa formação, não é, Helena? A redação mesmo, ela pede hoje que esse aluno, ele seja um aluno antenado, que seja um aluno que tenha uma capacidade crítica mais aguçada, que ele seja politizado. Seria um link exatamente do ingresso com essa formação. Verdade, essa foi uma fala infeliz da presidente Dilma, mas tem a lógica que ela defende, né? A presidente Dilma é uma técnica, a primeira eleição dela foi para presidente da República,
E a lógica que ela defende é uma lógica que consideramos criminosa e muito mal para a educação, que é a mesma que o Estado de Pernambuco também utiliza. Porque quando ela coloca esse exemplo, é um pouco do que Kátia acabou de colocar aqui, de hierarquização de disciplinas. O que é que nós temos hoje? Infelizmente, o Plano Nacional de Educação foi aprovado na sua meta 7, colocando o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o PISA, que é uma avaliação internacional, como elemento fundamental desse processo da formação. E só avalia matemática e português, no caso do IDEB, e no caso do PISA acrescenta ciências. Então essa lógica dela é a lógica meritocrática que nós condenamos aqui no Estado e também na postura quando ela coloca isso, porque é um processo de competição, de formação, ou de buscar resultados que faz ranqueamento a partir de 2 disciplinas. Eu domino a língua portuguesa, eu domino a matemática, a partir daí eu ganho o mundo. E o aluno perde os conceitos filosóficos, sociológicos que a Regina citou aqui, que existia antes da ditadura militar, que foi tirado pelos militares para evitar que a gente pense, que a gente faça reflexões, que a gente aglutine. Porque a educação não tem que preparar só para o mundo do trabalho. A educação tem que preparar para a vida, para que eu seja feliz. E para eu ser feliz, eu tenho que entender o mundo. Né? Paulo Freire, daqui, né, nos ensinou isso, fazer leitura de mundo. Não posso estar fazendo leitura apenas do que está escrito, dos números nesse processo. Infelizmente, aqui no estado de Pernambuco, com a vinculação de fazer um prêmio para ser a escola melhor no seu IDEB, na nota matemática e português, está cometendo um crime contra os estudantes que estão sendo aprovados sem aprender, porque a taxa de aprovação vincula a esse prêmio, né, e faz com que a competição aconteça dentro do espaço da escola, entre os profissionais, que a competição aconteça entre as escolas, que passa nos municípios e a escola. Aqui alcançamos 100% do IDEB. Então, um pai de aluno vai querer colocar seu filho onde encontrou 100% do IDEB, não vai querer colocar na outra. Então, cria um processo de competição que não é o papel da educação, que não é o papel da escola, que tem que existir a solidariedade, o compartilhamento, a complementação. E esse tipo de política feita aqui em Pernambuco e que a Dilma defende, infelizmente, né, é um prejuízo. Precisamos combater para poder mudar e resolver os problemas da educação como um todo. E você já levantou aí um ponto muito importante e necessário para essa nossa discussão de hoje, que é a questão da aprovação do aluno, né? Que a gente precisa discutir a progressão continuada, a gente precisa discutir os ciclos, a gente precisa discutir se esses caminhos, eles são realmente os caminhos mais adequados para a formação do nosso estudante. E a gente precisa fazer um intervalo, a gente lembra que você pode participar enviando sua pergunta ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãope e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje debatendo a reforma curricular do ensino básico. Participam do programa Regina Celi de Mello, assessora pedagógica da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco. Heleno Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep. E Kátia Marcelina, coordenadora do Grupo de Trabalho da Reelaboração da Política de Ensino da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Bem, Kátia, os alunos, eles precisam passar de um ano para o outro. Os mecanismos que são utilizados é que são polêmicos, né? Reprovar ou não reprovar. E essa é a questão que a gente coloca para você. Essa é uma questão séria. A avaliação é sempre algo bastante difícil, né? Na Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, a gente passou agora por uma mudança no sistema de avaliação. Nós trabalhávamos com o ciclo e agora nós estamos com seriação, né? Voltamos para a seriação. Então, até o que a gente chama de ciclo de alfabetização, as crianças não têm nota, elas têm um parecer e a partir daí foi adotado a nota com um parecer descritivo. Há uma crítica muito grande em relação ao ciclo, que para algumas pessoas o ciclo está associado à aprovação automática, o que não é real, né? O ciclo está muito centrado no tempo de aprendizagem do estudante.
né? Naturalmente, não é só o tempo de aprendizagem, mas que condições são dadas para que ele faça, né, atinja esse conhecimento. Porque a preocupação não é você reproduzir o conhecimento, por isso que a escola é chata, né? Mas é você transformar o estudante em pesquisador, em buscar, em descobrir, em ter interesse, ter curiosidade. Então, isso faz com que haja uma dinâmica diferente e haja o aprendizado, né? O foco, ele não tem que estar no ensino, ele tem que estar na aprendizagem. Lógico, para que isso aconteça, precisa ter um ensino de qualidade, né? Acho que elas estão juntos, ensino e aprendizagem estão juntos. E por isso a gente precisa de uma formação adequada do professor. Não é só, eu não estou dizendo que o professor é responsável porque o estudante não aprende, a gente tem uma conjunção de fatores, né? E a avaliação, ela também é feita em cima de uma conjunção de fatores. Quando eu penso em avaliação, eu tenho que pensar, primeiro eu tenho que pensar em algo que vai desconstruir tudo que já existe. Porque senão eu vou olhar para você e dizer, ah, você é 7, você é 6. Isso não diz nada, é um número, é uma escala, né? E essa escala não diz quem é você. Então eu preciso conhecer esse estudante para avaliar, eu preciso conhecer, eu preciso estar com ele, eu preciso participar. E essa é a nossa preocupação, né? Estar junto e fazer com que o estudante aprenda. Não é fácil, mas é o que a gente está fazendo. Inclusive, na reelaboração da política de ensino, da rede municipal de ensino, é isso que a gente tem focado bastante. E a escola, ela, para progredir, para poder trazer o aluno para esse mundo, essa discussão, essa construção coletiva, não é para reter, não é para segurar, não é reprovar, né? Mas temos, enquanto seres humanos, né, uma certa atitude autoritária, né, de dizer que na nossa sala quem manda somos nós, né, e também de usar esse instrumento para esse processo de autoritarismo. Mas o que peca é a falta de um debate mais amplo e de preparação do conjunto todos que atuam na educação. O governo do PSB, por exemplo, no Estado, na época de Miguel Arraes, né, com Silvio Weber, que era secretário de Educação, fez uma mudança no processo de avaliação na perspectiva de a gente ter uma avaliação diagnóstica, que é o que nós defendemos, né? Você não sair do número e partir para você, a partir de cada aluno, você saber o que é que ele aprendeu, até onde ele foi, né? Ele pode, dentro do ciclo estabelecido no ano seguinte, complementar o que ele não aprendeu, dar um processo de implementação. Então, para isso, para ter essa alteração, precisava debater com a categoria antes, as pessoas entenderem como funciona isso. O que é que aconteceu na época? Apenas mudou o diário de classe, sem uma construção, sem um debate, sem mostrar como fazer isso. Então, tem uma revolta dos professores nesse processo, por isso que em Recife também a gente encontrava muito isso, e os professores pediram para voltar nesse retrocesso, porque aquilo que é avaliação diagnóstica exigia o quê? Não dá para ter 54 alunos na turma, 60 alunos na turma, porque eu preciso conhecer cada um, fazer um diagnóstico de cada um. Então, eu tenho que ter um número de alunos menor por turma, tenho que ter equipamentos e material que possa avaliar de forma até diferenciada, quando for preciso, para entender isso. Então, toda a estrutura e infraestrutura necessária para poder fazer uma avaliação diagnóstica. Não tendo isso, o que é que aconteceu? Eu fazia no meu caderninho à parte toda a avaliação, né, de notas, né, e na hora de fazer para o diário de classe, para prestar conta, de 0 a 3 eu vou colocar que o desempenho está em construção, né? De 3 a 6 eu coloco que está não construído, né? 3 a 6 em construção. Passou de 6, desempenho construído. Então, mantive o processo em nota e transformando na hora de passar para o diário. O objetivo não era esse, o objetivo é saber, de fato, o que é que o aluno aprendeu, o que é que faltou. No ano seguinte, a gente tinha que dialogar entre nós, olha, você agora vai ser o professor de biologia do ano seguinte, o aluno foi até aqui, daqui para lá você vai ter que voltar um pouquinho e dar continuidade, para que ele possa não ser retido nesse processo de atuação e concluir a sua educação básica com 17 anos de idade. Só que nós não conseguimos fazer isso nesse movimento, aí vem um retrocesso de série, de notas, de exigir 5 notas dentro de uma unidade. Então, isso termina por você fazer uma máquina ali de produção, né, e não tem o resultado esperado. E como está vinculado a um prêmio, né, termina sendo passado sem aprender. Regina, o método clássico, em que o aluno tinha que fazer a prova e ele passava ou não, dependendo se tirasse uma determinada média, né, ele sempre foi muito criticado porque estava havendo uma grande evasão escolar. Aí, no entanto, vem outros mecanismos, vem a progressão continuada, vem o sistema de ciclos e tal, e ainda assim a gente continua com muita evasão. Onde é que está a solução? Se é que me parece que é uma coisa realmente muito, muito difícil de se encontrar, né, uma saída ideal para essa avaliação.
Isso é uma questão realmente muito delicada, né? E esse debate, essa discussão já vem de longa data. E eu acredito que, existem muitas concepções de avaliação que são avançadíssimas. A exemplo da concepção que é subjacente ao sistema de ciclo, por exemplo, a concepção de avaliação diagnóstica, formativa, processual, que é a que nós defendemos, que nós acreditamos, e não aquela avaliação pontual, que você avalia o estudante ao final de um período, através de um único instrumento avaliativo, como um teste ou uma prova, certo? Mas esse processo de avaliação, que é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, ele é inerente, não dá para você dissociá-lo, certo? Porque a avaliação serve para quê? Avaliar para quê? Por quê? Não é? E como avaliar, né? São vários questionamentos, várias questões. Para quê, por quê e como avaliar. E eu acho que existem muitas opções, digamos assim, alternativas de implementar processos avaliativos avançados que contemplem, de fato, a aprendizagem do aluno, que o foco seja a aprendizagem do aluno. E aí o professor é super importante, porque ele entra como mediador, como facilitador dessa aprendizagem. O papel do professor, indiscutivelmente, sempre será, né, importante nesse sentido, mas eu acredito que uma das grandes dificuldades, né, dentro de um conjunto de fatores, está na operacionalização, né? Como colocar isso em prática. Então, se eu defendo uma avaliação diagnóstica, uma avaliação processual, uma avaliação formativa, que observa, que acompanha no dia a dia, no cotidiano da escola, no chão da escola, na sala de aula, o rendimento, o desempenho estudantil, né, do meu estudante, então eu tenho que ter as condições mínimas necessárias para poder acompanhar esse desenvolvimento e, de fato, poder avaliá-lo, né, de forma mais qualitativa e não simplesmente atribuir uma medida, não é? Como a professora Kátia exemplificou. Valdir, você coloca uma questão de como fazer. Isso que eu estou discutindo, eu lembro muito a música do Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, né? Sobre isso aprender. E aprender é colocar em prática. Na educação infantil, né, a gente tem aqui em Recife, né, escola particular que tem um trabalho belíssimo de formação, com a quantidade de alunos na sala, com 9 alunos, né, com a professora formada e com sua pós-graduação. Condições ideais. Com o ajudante com normal médio, né, e com a sala diferenciada para atender, e que essa criança todo dia chora para estar na escola e não quer sair quando larga, quer ficar lá. Então, nós temos exemplos concretos de que por que essa escola as crianças amam e querem ficar nessa escola? Por que esse modelo eu não posso colocar dentro da escola pública? A melhor nota de IDEB aqui, quase que repetida de anos, foi do interior do estado, de uma escola do interior, Quixaba, lá, que você faz contato pessoal para saber por que foi lá, o que é que acontece lá. Os professores, né, além de estar dentro daquela cidade o tempo todo, final de semana está com os alunos fazendo atividades finais de semana. Claro que sem intensificação do trabalho, mas eles fazem por prazer. Livre, espontaneamente. Fazem por prazer. Mas o que significa isso? Significa, então, com a dedicação exclusiva para aquela escola e para aquele trabalho, interagindo diretamente com os alunos e fora do espaço da escola. O resultado está aí estabelecido nas metas, né, propostas nessa avaliação. Então, a gente pode associar tudo isso à motivação do professor. Conjunto, e essa motivação do motivação professor já pressupõe vários outros fatores. Dedicado a esse processo em busca do objetivo. Pegar o colégio de aplicação no espaço federal, né, que quando se faz aqui, o colégio de aplicação é melhor, da polícia melhor. O que é que tem lá? Primeiro, um processo de seleção, que nós condenamos, né? Porque não tem que ser seleção, porque tem direito para todo mundo. Há um filtro. Mas tem um filtro, né? Tem uma seleção. O salário dos professores lá, que é da educação básica, é diferente do meu, que sou da educação básica também, é bem maior de lá do que o daqui, né? Que o daqui não é bom, né, Regina? Bem baixinho. Então, são fatores que a gente sabe o motivo, a gente sabe como resolver, sabe como encaminhar. Né? Mas aí vem o argumento que mas não tenho dinheiro para atender a todo mundo. É baixo, mas vai melhorar. Se não vai melhorar, precisa melhorar. Né? É necessário. Precisa melhorar. Eu só queria fazer um comentário. Avalia-se muito. Mas o que é que se faz com esse resultado? Né? Nós temos aí uma série de avaliações externas e que são aplicadas quase que concomitantemente. E aí esse resultado, o que é que eu faço com ele? Porque se avaliar é você dar valor a alguma coisa. Né? Então, eu faço o que com esse resultado? Porque não adianta eu saber que
a nota que o estudante da série tal, da escola tal, tirou uma nota X e os outros estão com a nota Y. O que é que fez com que essa escola chegasse a esse índice e o que fez que essa escola não atingisse e o que é que eu vou fazer para que isso possa ser mudado? Esse é o essencial. Então, não adianta só eu avaliar, eu ter o quantitativo, né? eu metrificar. Mas eu preciso saber quais são as ações, quais são as políticas públicas que serão implementadas para que isso seja mudado. Né? Quando eu estudei na escola pública, a escola não era universalizada, hoje ela é. Então, a gente também tem uma outra configuração. Né? Outra realidade. E a gente precisa considerar isso também. Quais são as condições que são dadas, né? A questão da estrutura física, a questão da preparação do professor, né? Quais são as condições que essa escola oferece para que esse estudante aprenda, que garanta o seu direito de aprender. Então, acho que são questões que não existe uma solução, né? Não existe uma receita pronta. Né? Existem muitas questões para serem analisadas. E por isso que a crise não é no quantitativo de disciplinas. Né? Essa questão. E a exemplo do que a professora Kátia colocou agora há pouco, que o que fazer com esses resultados, por exemplo, a Secretaria de Educação, através da Gerência do Ensino Médio, tem, nos últimos anos, justamente, bimestralmente, há uma equipe de formadores que, após o resultado da avaliação interna, que é feita pelos professores, ele busca, observando as principais dificuldades que são identificadas em cada escola, quais as principais dificuldades que foram detectadas através da avaliação realizada, né, naquele determinado período. Então, vamos supor que em determinado conteúdo, na disciplina de língua portuguesa ou outra, os estudantes apresentaram uma maior dificuldade, né, naquele conceito. Então, eles trabalham a partir desse resultado, a partir dessas dificuldades, né, juntamente com os professores, propondo novas metodologias, sugerindo atividades didático-pedagógicas que possam contribuir para superar aquela dificuldade que foi diagnosticada através daquele instrumento avaliativo numa determinada turma da escolaridade, né? No caso do ensino médio. Isso tem sido iniciado também para os anos finais do ensino fundamental. É nessa tentativa de justamente fazer uma leitura dos resultados, porque a gente tem aquele tipo de avaliação interna, avaliação externa, né, em larga escala, mas a gente está procurando justamente, vamos fazer um tratamento dos resultados, né, a partir da avaliação interna. Então, quais dificuldades foram diagnosticadas? O que nós podemos fazer para superar, ajudar o estudante a superá-las, não é? Isso traz um outro elemento, né, dessa avaliação e dessa participação, que é o envolvimento da comunidade escolar. Sim. Então, mais um elemento que a gente coloca, que não está na quantidade de disciplina, não está no processo, mas a participação da comunidade escolar com suas instâncias de organização, né? O Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mães, o Conselho Escolar como um conselho deliberativo. Até mesmo no processo de avaliação. Sim, porque esse Conselho Escolar deliberativo, ele tem um papel, junto com a comunidade escolar, de elaborar o projeto político-pedagógico da escola. Colabora. E esse projeto político-pedagógico da escola tem que ser avaliado nesse conjunto, porque mesmo que a gente avance na perspectiva de identificar com os professores, mas nós precisamos ouvir os estudantes, ouvir os pais. Né? Por que elaboramos um projeto político-pedagógico da escola, que tem metas, objetivos a serem alcançados ali dentro da nossa realidade, onde a escola está inserida? Né? E para isso vamos precisar de quê para alcançar esse objetivo? O que é que nós temos nas nossas escolas? O que é que precisamos para alcançar? E esse processo de avaliação, a cada final de ano, vai ter que dar conta disso. Por que não alcançamos? Por que não tivemos isso? O que faltou, né, nesse processo? Então, esse elemento que o que Kátia falou, né, não é um fator, né, são um conjunto de fatores, né, que deve ser pensado, trabalhado, para a gente evitar o que você colocou no início da pergunta. Né? Eu já acabei de fazer leitura no PNE para valer, né, do levantamento de evasão de 2013. Né? 1.300.000 crianças e jovens abandonaram em todo o país o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Para os governos, pode dizer, não, mas estamos melhorando, né? Porque em 2010 foi 1,8% lá, agora foi 1,2%, então foi um número menor do que em 2010. Mas é 1.300.000 pessoas, é muita gente, né, que abandona a escola, que vai se tornar aí, né, no fundamental muitas vezes, né, iniciou ali
e vai ficar um analfabeto funcional, porque só teve 4 anos de estudo, e o médio não consegue terminar, virando aí um jovem, um adulto, sem concluir o ensino médio, né? E a gente tem condições de trazer de volta, de atender. Isso. Então é uma coisa Isso, séria, né? isso num contexto em que tem um Bolsa Família, né, que de certa forma seria, como teria como prerrogativa que a pessoa, que as Tentar famílias segurar, tivessem tentar as crianças na manter na escola. escola, Manter, né? Manter na escola. Ainda tem esse fator. Manter. Inclusive, se a gente aproximar isso de um outro dado, que é o dado de que tem diminuído a quantidade de jovens que tem buscado o emprego antes dos 25 anos, né, que tem permanecido no ensino superior antes dos 25 anos. Há uma retenção em busca dessa formação. Ou seja, então os dados, se a gente junta isso aqui com aquele outro lá, entra em contradição, entra em choque. Né? Então, assim, infelizmente, a gente tem muita coisa ainda para avançar. Né? Tem alguns pontos aqui que eu preciso ainda colocar para vocês, e a gente falar um pouco também sobre a CONAS, sobre a conferência que aconteceu nesse último final de semana, mas vamos ao intervalo. Né? Então a gente vai para esse intervalo, lembrando que você ainda pode participar do programa, enviando sua pergunta ou a sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãopa, e também pelo telefone 3423-6836. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje debatendo o tema reforma do currículo do ensino básico. E participam do programa Regina Celi de Mello, assessora pedagógica da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco. Helena Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep, e Kátia Marcelina, coordenadora do Grupo de Trabalho da Reelaboração da Política de Ensino da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Bem, a Unesco, ela estabelece algumas premissas, né, para o aluno ele se desenvolver, e entende que é necessário aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Ou seja, espera-se uma formação de um sujeito completo na sua integridade, no seu pensamento, né? Essa formação integral. E se a gente for para o Enem, aí o Enem ele cria uma série de eixos para permitir o acesso do aluno na universidade, e ele coloca, né? São 5 eixos, né? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. E aí eu volto com a pergunta para a Kátia. Kátia, essa formação, ela nasce no fundamental, sim, não é isso? Até onde vai a preocupação hoje da Prefeitura do Recife na formação desse tipo de estudante? Nós estamos reelaborando o nosso documento, né, a política de ensino, e nós temos como base alguns princípios, que são princípios que já estão no documento antigo, né, que é o princípio da liberdade, da igualdade, da justiça social e da participação, que são princípios que estão centrados nos 3 princípios das diretrizes curriculares nacionais, éticos, estéticos e políticos, né? Ou seja, que são princípios que garantem que ao estudante, né, a sua formação integral. Essa é a nossa preocupação. Então, nesse documento, a gente tem como esses princípios e também os eixos que nós trabalhamos, a questão da diversidade, a diversidade de gênero, a diversidade étnico-racial, a questão da inclusão, de uma maneira geral, o meio ambiente, a tecnologia e a escola democrática. Então, esse documento, ele busca, né, construir um material para que o professor possa utilizar e trabalhar vendo esse estudante como uma preocupação de ser uma formação integral. Esse é o nosso objetivo. Que já existe essa preocupação, ela não é nova, né? Ela está sendo agora utilizando uma nova legislação que saiu, porque o nosso documento é de 2002, o que a gente tem até então. Então, a gente precisa retomar algumas legislações que foram publicadas, algumas diretrizes nacionais que foram publicadas, e todas elas estão centradas nessa formação desse cidadão completo. E quando o professor não tem
um bom salário, quando ele é levado a buscar mais de um contrato, né, sair saltando de uma escola para outra, quando ele não encontra a estrutura, quando ele se sente desmotivado, ele não passa a negligenciar esses princípios? Acredito que não, porque geralmente quem faz o concurso para professor, ele tem uma vocação natural, ele sabe o que ele quer, ele vai buscar, porque é o objetivo dele, trabalhar isso. Hoje, por exemplo, a semana passada já foi publicado no Diário Oficial o que a gente chama de acréscimo de carga horária. Então, aquele professor que tem disponibilidade, ele já pode, o professor do ensino fundamental dos anos finais, ele pode buscar um acréscimo, então significa que ele poderia ficar os 2 expedientes em uma única unidade de ensino, por exemplo. Existe uma valorização, existe uma preocupação. Esse documento da política, da política, ele também busca a valorização do professor. Então, nós acreditamos, e aí eu vou falar, Kátia Marcelina, professora, basicamente, eu acredito que o professor, ele também precisa se valorizar, ele também precisa se colocar como uma figura essencial nesse processo. Sem professor, não vai existir a aprendizagem. Essa relação é muito íntima, é muito próxima. O professor, ele se valoriza e ele batalha, ele busca. Tem aqui o Heleno do sindicato, que não me deixa negar que a gente tem uma participação bastante forte, né? E que a gente vai à luta, a gente vai buscando. Então, ninguém dá nada para ninguém. A história já provou isso. Então, eu conquisto. Eu sou professor, eu conquisto. Eu vou atrás. E eu vou buscar a melhora na estrutura física da escola, né? Eu vou questionar o documento que não está atendendo às nossas necessidades, mas isso é todo um processo de conquista e de luta. Heleno, me parece que o professor acaba se esperando que ele seja movido pelo sentimento, pelo prazer de ensinar, né, por uma abnegação de sacerdócio, né? A questão do salário me parece muito séria, até porque, obviamente, todo mundo convive com professores, né? São tantos professores e todo mundo convive no dia a dia com professores e quase sempre essa queixa em relação à remuneração ela vem à tona. Quando se abre um concurso, hoje em nível federal, por exemplo, às vezes são concursos para níveis técnicos e os salários são na faixa de 10 mil, 12 mil, né, 8 mil, né? Então são salários bem consideráveis. E quando a gente vai para a realidade do professor, são salários realmente muito baixos, né? Ainda que Fernando Haddad suba para 3.500, me parece que 3.500 ainda é um salário baixo para uma pessoa que tem uma responsabilidade tão grande, que é a formação do cidadão, que é a formação de todos os profissionais, de todos aqueles que vão lá no futuro sustentar as atividades econômicas desse país. Então, assim, eu sei que você é do sindicato, você deve ter muito o que falar sobre isso que eu estou provocando aqui. E até a partir dos princípios que você levantou aí, que a Kátia se referiu, porque não se negligencia, né? Não se faz por querer. Mas são princípios que você tem que colocar em prática e absorver e trabalhar isso construindo coletivamente. Nós temos problemas na formação inicial. A nossa formação inicial, né, e ela não dá conta de atender aquilo que está posto aí, que você leu para a gente. Hoje, o número de matrículas de formação de professores em educação à distância é muito grande. A gente encontra pessoas fazendo curso de pedagogia em 1 ano e meio, à distância. Né? Você perdeu o olhar no outro e construir. Então, esses princípios, eles se evidenciam na participação, no envolvimento, nessa relação. Isso aí, o magistério, que se considerava que não fosse suficiente como formador do professor, exato. Aí entram outros cursos também. E aí outras coisas que prejudicam. Então, você já sai na formação inicial, assim, me formei, tomo certificado, estou habilitado para fazer concurso público, mas com essa defasagem já na formação inicial. Essa demanda nossa, a nossa categoria, majoritariamente, é feminina. Mesmo que tenha apenas um vínculo empregatício, mas tem uma casa, uma família para cuidar e gasta muito tempo nisso e as pesquisas apontam isso. Então, esses elementos, ele tem que ser trabalhados no espaço da escola, mas ele tem que ser vivenciado fora do espaço da escola. Você pega qualquer pesquisa que fala de professores, né, a diversão que tem é ver televisão, quando vê.
A leitura é um material didático. Então, não temos o espaço do cinema, do teatro, da dança, da cultura, que enquanto professores, cada vez que vamos num espaço desse, você vê uma parte, bicho, isso cabe muito na minha aula, esse passe aqui, é bom trazer meu aluno para cá ou levar isso aqui para lá. Então, é uma profissão que a gente está o tempo todo achando que aquilo ali é importante para a gente, pode levar, pode ajudar ao aluno a entender melhor. Então, precisamos vivenciar isso, sentir essa dimensão para poder desenvolver, né, todos esses princípios e construir com os nossos alunos para poder você avançar. Então, essa defasagem traz essas dificuldades todas, que passa assim, né? Primeiro, para essa ideia do fato de ser mulher, pegar a educação infantil, né? 100% das mulheres como se fosse uma profissão que está ali para cuidar apenas, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, e não enquanto uma profissão. Aí, quando você vai para o ensino fundamental, vai aumentando o número de homens, né? Um pouco nessa linha, né? Ensino médio tem mais homens também nesse processo, mas já dividindo até com outro vínculo, né? Porque tem outro trabalho, outra coisa, faz uma educação, um espaço de complementação. Então, essa dificuldade, né, termina por fazer um ciclo aí que fica, na hora de um processo de avaliação, não, mas é porque o professor é mal formado, porque a culpa é dele, porque não fez o trabalho, então tenta jogar esse processo, que é o que a gente está colocando aqui. Tem falhas em todos os pontos, precisamos de uma postura, de uma atitude que a gente, de fato, valorize esse profissional para esse único vínculo, claro, cobrando também responsabilidades. Porque é o que a gente diz, não adianta você atuar numa política sozinha. Não adianta aqui, como sindicalista, dizer, olha, aumenta o nosso salário que vai mudar. Não é verdade. Né? Tem que melhorar o salário, mas tem que ter uma política de formação, tem que ter uma carreira atrativa, né? Tem que ter infraestrutura das escolas. Então, tem que ter um conjunto de políticas que atuem simultaneamente para que possamos fazer diferencial. Muitas vezes se coloca que o recurso é insuficiente para isso. Ok, Regina. Pegando o gancho da questão da formação integral, que inicia, né, desde a educação infantil, os anos iniciais, e se consolida na etapa final da educação básica, que é o ensino médio, eu acredito que um dos caminhos é justamente o currículo também, como Heleno citou alguns fatores, a professora Cátia elencou outros, e já que a gente iniciou essa discussão acerca, né, partindo do currículo, eu acrescento que essa formação integral também depende da construção de um currículo para a educação básica que atenda às demandas da nossa sociedade, né, da nossa atualidade, do mundo contemporâneo, não é? Um currículo que seja mais atrativo, que seja dinâmico, e isso depende também da interaja e um currículo, porque o currículo é por natureza dinâmico, ele não é estático, ele não é engessado, né? Ele está sempre em movimento, por isso que ele requer atualizações. E por isso mesmo a Secretaria de Educação iniciou em 2012 a atualização dos documentos curriculares que existiam naquela época, né? Alguns que já existiam, como a Base Curricular Comum, que alinhava, né, em Pernambuco um currículo único, né, como base comum para ambas as redes, a estadual e a municipal, mas a Secretaria percebeu a necessidade de rever esse currículo, de ampliá-lo, de aprofundá-lo, não é? E aí iniciou um processo de construção coletiva, com a participação dos professores da rede estadual, claro, com a representatividade, porque não seria inviável reunir todos os professores, não é, nessa operacionalização, mas nós convidamos, através das gerências regionais de educação, professores das diversas áreas, da área de humanas, da área de natureza, da área de linguagem, da matemática, também da rede municipal, através da Undime. A Undime foi uma parceira, né, uma instituição parceira desde o início desse processo de construção coletiva, e aí o resultado é que este ano nós temos já disponíveis, não é, em versão impressa e online, no site da Secretaria, os parâmetros curriculares para a educação básica de Pernambuco, justamente nessa perspectiva de atualizar esse currículo, de colocar esse currículo, claro, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais, porque nós não podemos, né, estar distantes disso, em consonância com um documento que está em nível federal, mas respeitando a diversidade cultural do estado de Pernambuco, respeitando as diferenças regionais. Então, nessa construção coletiva, que participaram desde especialistas da academia, da universidade, da UFPE, da UFRPE, da UPE,
universidades pernambucanas, né, nas diversas áreas do conhecimento, pesquisadores, professores que trabalham nessa área do ensino, né, e do currículo, também consultores externos que avaliaram esses documentos, como também técnicos na área de ensino da Secretaria de Educação e, sobretudo, os professores das redes municipais, através da Undime, e da rede estadual. Então, o resultado é um documento, né, que é fruto de uma construção coletiva, onde houve discussão, né, sobre este ou aquele, né, componente curricular, houve sugestões, contribuições, e nós entendemos que esse é um dos caminhos também para tentar tornar esse currículo do ensino fundamental, do ensino médio, ou seja, de toda a educação básica, mais atrativo, mais dinâmico, né, mais interessante para os nossos estudantes. Muito boa a sua fala, Regina, mas a gente agora precisa trazer um pouquinho a fala do Heleno sobre a CONAI, né, sobre a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu de quinta-feira até o domingo, não foi isso? E que reuniu quase 3 mil pessoas lá em Brasília. Exatamente, né? Então, sobre o currículo, o que é que se falou? Lá está, já desde a CONAI 2010, né, que o documento final da CONAI já aponta a perspectiva e a necessidade de ter uma base nacional comum curricular nesse país. Então, as nossas entidades que participam desse processo defendemos, achamos necessário que respeite aquilo que é comum, né, enquanto nação, mas também a diversidade, aquilo que é de cada região, de cada espaço, para poder construir esse elemento. E nós tivemos o reforço, né, colocado dentro do documento da CONAI, agora alinhado um pouco com o Plano Nacional da Educação, que aponta, né, dentro dessa base, né, o direito, né, de aprendizagem e os objetivos, que a gente precisa entender melhor esse processo para poder desempenhar essas atividades. E isso é importante, porque você fez a CONAI é mobilizadora, é um processo de mobilização. O Plano Nacional da Educação é uma lei de planejamento para os próximos 10 anos e já aponta que no primeiro ano, né, até o dia 24 de junho, tenhamos os planos estaduais de educação, o plano distrital e os 5.570 planos municipais de educação, que não aconteceu no plano passado, por isso não alcançou seus objetivos, né? O que estamos dizendo, nós que estamos aqui do Nordeste, queremos no São João 2015 fazer uma grande festa comemorando esse feito, né? Porque esse é um dos fatores que impediu a gente melhorar na educação mais ainda nos últimos 10 anos. O outro é a questão do financiamento, que tinha colocado no plano anterior alcançar 7% do PIB, que foi vetado. Este coloca 10% do PIB para a educação, não sofreu veto, está valendo, a partir de uma regulamentação do custo aluno-qualidade, que tem 2 anos para ser regulamentado, o que vai dar uma nova dinâmica de financiamento para a educação. Então, esses 2 elementos, né, se de forma coletiva, e para isso nós temos aqui o Fórum Estadual de Educação, né, temos os conselhos que estão ajudando nesse processo, a Secretaria já iniciou um processo pela GRE de fazer uma coleta de diagnóstico do plano, que vai levar esse debate para dentro do Fórum Estadual. Então, isso precisamos reproduzir nos nossos 184 municípios, para que, de fato, possamos alcançar essa etapa do planejamento e, a partir da chegada de novos recursos, começar a mudar para que daqui a 10 anos, né, estejamos aqui comemorando em outro cenário e outro patamar, né, novos e não avanços, mais reclamando do que deixou de fazer para trás. É importante esse plano nacional, porque, a partir dele, você cria, né, o projeto político-pedagógico da escola e você deixa de usar os índices das avaliações externas como referencial. Porque o que a gente tem hoje, quando você não tem um plano estruturado, o que é que você tem? Você usa o índice da avaliação externa para fazer, para nortear as ações e também, inclusive, em algumas situações, até para treinar o estudante a responder determinadas questões nas gente, o programa chegou ao final. Que pena! Agradecer a participação de vocês, mas agradecer mesmo, acho que foi uma grande contribuição, né, para a nossa educação. Agradecer a sua participação também que nos acompanhou e o Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.